haja fruto na vide e o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vem nesse lugar e enche, Deus. Enche esse lugar, Senhor. Enche a nossa vida com a tua glória e teu poder. Nos lança, Deus, nos lança, Deus. Que não haja fruto na vide e o produto da oliveira me, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Existe algo muito profundo que hoje, depois desse tempo todo de evangelho, de cristão, eu compreendo bem porque que o pastor, né, lógico, pastor da igreja ou qualquer outro pastor, ele sempre fala para que as pessoas estejam na casa de Deus. Querido, se nós que estamos aqui, se nós que estamos aqui nesse lugar, nós sofremos tentações 24 horas por dia. Nós recebemos propostas do mundo 24 horas por dia. Imagine se nós não estivéssemos na casa de Deus orando e buscando a sua presença. Com certeza nós cairíamos. Então é por isso, querido, que essa canção ela fala muito sobre isso. Se eu me humilhar diante do Senhor, Ele ouvirá a minha voz, Ele ouvirá o meu clamor e entrará em favor da minha vida. Então, querido, você também nessa noite, se você se humilhar na presença dEle, se você colocar a sua vida diante do altar dEle, querido, Ele entrará em favor da sua vida. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. E o teu toque abriga os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Escute, querido. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os teus ao meu clamor. Mais vale um dia
mais vale um dia, mais vale um dia no centro do teu querer, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriga os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, os céus convite ao meu clamor, ao meu clamor. Mais vale um dia que toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, a minha colheita, a minha herança. Aleluia. Isso, querido, glorifique a Ele. E a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. E a minha fonte é o teu e amor, e a minha colheita é o teu e amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante, sacrificar-se, tu inclinarás os teus convites ao meu clamor, ao meu clamor. Que mais vale um dia no centro do teu querer, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha casa. Se você crê, querido, levante uma adoração nessa noite, glorifique o nome dEle.
Aleluia. Nós somos povo de Deus, geração escolhida. E nós estamos aqui nessa noite para adorá-lo. Querido, eu sei que hoje é dia de ensino da palavra, mas eu creio muito no milagre de Deus. E é o que essa canção ela diz: eu jamais serei o mesmo. Se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a sua face. Se o Senhor tocar os meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar os meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu corpo, totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar os meus olhos, e eu verei o quê? Se o Senhor tocar os meus lábios, e eu serei purificado. E se o Senhor tocar e os meus pés, e eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Diga! O mesmo, e eu jamais serei. Quando teu amor tocar em mim, e eu jamais serei o mesmo, e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Toca-me, toca-me. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra. Sonda-me o coração, vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés.
Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Eu jamais serei o mesmo. E quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, Senhor. Toca-me, toca-me. Toca-me, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. E eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei e ao Deus do meu amor. Adorarei e me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito,
Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes, me enche-me de novo. Espírito de Deus. Obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus agora. Ouvir o Evangelho. Graça e paz, irmãos. Maravilha. Hoje tem um microfone aí para quem quiser fazer pergunta, microfone sem fio, tá? Bacana. Muito bom. Aleluia. Irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais.
evangelista, alguém faz um apelo, elas vêm até a frente. Vêm às vezes até chorando. Mas com o passar do tempo, teve uma época que a cura interior era uma febre nesse país, né? Que todo mundo tinha que fazer cura interior. Né? Vocês não pegaram isso não, né? Teve uma febre, né? Todo mundo tinha que fazer cura interior, porque era, quando você era gerado, desde o ventre da sua mãe e tal, as pessoas foram rejeitadas. Vocês lembram disso? Aí você hoje nasceu e não se aceita, porque no ventre da sua mãe você foi rejeitado. Meu irmão, você pode ter sido rejeitado no ventre da mãe, ou depois do ventre da mãe. Pode ter sido rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu tio, pelo seu patrão, ou pela própria igreja. Mas é uma coisa, se você não tiver uma mudança de pensamento, você vai ficar com insônia, vai acabar indo para psicólogos, ou pior, né, psicanalistas, e vão te entupir de remédio para você se aceitar. Sabia que tem gente que toma remédio antidepressivo, e um monte de gente dentro da igreja toma remédio antidepressivo? Por quê? Porque não tem a mudança de pensamento. Meu amigo, entenda uma coisa, você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. Você não precisa estar se remoendo, porque ninguém me aceitou, ninguém me aceita. Eu vou dizer uma coisa, vamos parar com essa bobagem, tá? Mudança de pensamento. Agora, como é que vem a mudança de pensamento? A palavra de Deus, lendo a palavra. Amém? Romanos 12, 1 e 2. A mudança de pensamento, ela vem através da leitura da palavra de Deus. Aí eu vou perguntar mais uma vez, toda quinta-feira eu pergunto, vocês leram? Vocês estão lendo? Pouco, mais ou menos, médio, é assim, né? É básico, médio, intermediário e avançado, né? É assim os cursos, né? Básico, médio, intermediário e avançado. Quem está no básico aí, na leitura? Quem está no intermediário, é? Quem está no avançado? Pronto, vamos lá para o último. Quem está no avançado aí? Lê todo dia a Bíblia. Todo dia o pastor leu a Bíblia. Olha, cuidado, não pode mentir não. Todo dia é uma maravilha. A Regineide quis levantar o braço, mas desceu. A Regineide lê. A primeira no Facebook ela lê. Eu boto no Facebook lá, todo dia, a leitura bíblica diária, ela lá, todo dia ela diz amém. Não sei se ela... Não sei se ela lê, né? O fato dela botar amém não significa dizer que ela está lendo, né? Mas eu vou acreditar na palavra dela aí. Amém? Então tem que ler. Mudança de pensamento ele vem através da leitura. Então, na concepção hebraica, com relação à conversão, arrependimento, implica em dar uma volta completa, 360 graus,
em torno de todo o seu corpo e voltasse para Deus. É como disse o texto que nós lemos aqui: deixa o ímpio o seu caminho mau e se converta ao Senhor. Amém? Então é mudança de atitude, né? Mudança de atitude. Tem gente que não quer largar o osso. Né? Antigamente as pessoas tinham até vergonha, medo de se expor. Ninguém tem mais medo de expor nas redes sociais. Você acha que alguém tem medo de se expor na rede social? Né? Amém? Irmãzinha vai à praia lá com um biquíni, e pega sol demais e fica aquela tirinha aqui, né? Aí bota uma foto, bota no Instagram. Gente, pelo amor de Deus. Não se preocupe não que os demônios estão batendo palma para você. Né? Amém? Aleluia. Mudança de pensamento. Você não pode mais estar. Você é nova criatura, tempo do Espírito Santo, por aí vai. Por que Israel foi considerado o povo de Deus? Aí, quem souber essa resposta aí? Por que Israel foi considerado o povo de Deus? Pode falar, Rosinha. Por que Israel foi considerado o povo de Deus? É bem fácil, vou dar uma pista: Moisés. Dá uma pista aí, Moisés, a resposta. Vamos lá? A resposta está em Moisés. Foi? Coloquei no grupo de obreiros, eu acho isso aí. Por que Israel foi considerado o povo de Deus? A resposta está em Moisés, não é Moisés a resposta. A resposta está em Moisés no Monte Sinai. Eu já dei 2 dicas boas, né? A gente pensa em Moisés no Monte Sinai, o que aconteceu lá? Não, o que aconteceu com Moisés no Monte Sinai? Hã? O que aconteceu com Moisés no Monte Sinai, gente? Não estão lendo, não. Nem a minha família, nem a minha casa sabe essa resposta. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, cadê? O pessoal está com medo de falar, né? Tá bom, só o Nelson aqui não pode falar, o resto pode. 10 mandamentos. É. Também. Tá sim, tá certo. Israel foi considerado o povo de Deus porque entre todas as nações que existiam daquela época, queridos, foi o único a receber a lei, pessoal. Israel foi o único povo em todo o povo que estava ali, todas as nações, que recebeu a lei. Tá certo? A lei, amém, a lei. Uma coisa engraçada. Quem? Sim, continue. A profecia que ele vinha, e também por isso que o judeu ele precisava do arrependimento, porque quando Jesus veio, eles não receberam. Por isso que também eles tinham que se arrepender. Está na Bíblia. Ele veio para o povo que era seu, mas os seus rejeitaram. Por isso que nós, gentios, recebemos glória a esse não dos judeus. O reino era deles, eles não quiseram, passou para a igreja, né, para os gentios, amém? Aprenda é um cascudo. Uma coisa interessante. Você sabia que Deus nunca se agradou de sacrifício de animais? Por que Deus instituiu o sacrifício de animais? Porque todas as nações pagãs, elas faziam sacrifício de animais. Você vê que a gente sempre paquera com a grama do vizinho, muito melhor do que a nossa grama, né? Às vezes os cônjuges dizem assim: a mulher do vizinho é mais bonita que a minha, né? Essa mentalidade maluca, gente, né? Sempre achar que a cor do outro é melhor do que a nossa, né? O carro do vizinho é melhor do que o meu, né? O celular do vizinho é melhor do que o meu. Então, partindo deste princípio, Deus pensou assim: olha, os filhos de Abraão podem ver os sacrifícios que as outras nações fazem e também fazer sacrifício aos deuses pagãos dele. Então, antes que eles façam isso, eu vou instituir o quê? O sacrifício, para que eles façam de forma correta. O objetivo da lei é esse: é instruir corretamente. Amém? A lei foi dada por Deus a Moisés para instruir o povo a andar corretamente. É como se você morasse em um condomínio, né? E ali tem a convenção e o regimento.
Você não pode fazer qualquer coisa. Você mora dentro do condomínio, tem que seguir as leis do condomínio. Assim também Deus criou a lei para isso. Bem, para normatizar a espiritualidade do povo, a ordem social do povo, e a adoração, o sacrifício. Amém? Tudo para o benefício do povo. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando, isso tudo nós estamos falando do batismo de João. Veja como o batismo de João é algo bem complexo e bem extenso, tá? Então vamos lá. Nos escritos rabínicos há uma contradição aparente no que tange ao arrependimento. Né? Os acadêmicos de direito dão uma rolê essa palavra, contradição aparente, né? Bom, por um lado, os filhos de Abraão, eles criam que a fidelidade de Abraão provia um tesouro meritório que estava disponível a todos os judeus. Nós acabamos de falar sobre isso, a Raquel acabou de falar sobre isso. Eles achavam que, pelo mérito, meritoricamente, é isso essa palavra? Meritocracia, melhor. Eles achavam que pelo mérito, por serem filhos de Abraão, eles não precisavam de arrependimento. Essa era a concepção dele, tá? Aquela história que o cara que é filho de um policial, acha que pode fazer as besteiras no meio da rua, né? Ou que é filho de um político, né, do alto escalão, tá? Acho que pode estar fazendo as bobagens no meio da rua. Então, assim também os filhos de Abraão, eles acreditavam nisso, tá? Isso, né, alguns escritos rabínicos, tá? Por outro lado, os rabinos atribuíam grande valor ao arrependimento, tanto que o arrependimento é chamado de a doutrina judaica da salvação. Então, para os judeus, o arrependimento é a doutrina judaica da salvação. Então, conversão significa uma volta para a lei em obediência à vontade expressa de Deus. Amém? Então, o batismo de João, né, ele rejeitou todas as ideias de uma justiça legalista ou nacionalista. O que é uma justiça legalista e nacionalista? Eu sou filho de Abraão. Vou morar eternamente com Deus. Não é assim que funciona. Contextualizando, trazendo para a igreja. Eu ando na igreja, eu dou dízimo, eu canto, eu oro, eu jejuo. Isso vai te levar para o céu? Isso vai te levar para a vida eterna? Não. Amém? Nós temos o reino. Diga. Aquele versículo, é esse embasamento que diz assim: os pais comeram as uvas. Eles se embotaram. Isso, né? Ok, obrigada. Então, o batismo de João, ele vem rejeitar essa ideologia que tinha na cabeça dos judeus com relação a eu sou salvo para sempre. Querido, quer aprender essas doutrinas que tem espalhado em todas as igrejas evangélicas? Lê o Velho Testamento, você vai entender. Está vendo? E uma vez salvo para sempre, não combina com aquilo que Deus fala, tá? Então vem o profeta para exortá-los ao arrependimento, porque eles achavam que só por ser filho de Abraão eles estavam salvos. E não é bem assim. Não é bem assim, tá bom? Então, falando do batismo de João, né? O batismo de João rejeitou todas as ideias de uma justiça legalista ou nacionalista e exigiu um retorno moral e religioso a Deus. O que é que João Batista pregava? Ele pregava o arrependimento e o que estava por trás do arrependimento? A ética e a moral, ou seja, os bons costumes, deixar de pecar. É isso que Paulo ensina em suas cartas, que nós devemos deixar de pecar e ter uma vida santa. Amém, irmãos? Aleluia! A igreja pratica o batismo? Sim, nós praticamos o batismo. As pessoas são salvas pelo batismo? Não. Não, elas não são salvas pelo batismo. Tá? Tem muita gente que se batizou e não vai morar com Deus na eternidade. Tá? Por quê? Precisa de uma mudança de comportamento, precisa de uma mudança de vida. Tá? E tem mais. Hoje nós que estamos aqui, a gente tem capacidade não de julgar, mas de olhar os frutos que aquela pessoa tem, pelos seus atos, pelas suas falas, tá? Às vezes o cara é uma bênção aqui na igreja, mas chegando em casa ele se transforma. É ou não é, pessoal?
no mundo, quando ele está né? O cara, né? Tinha um jogador de futebol que jogava Corinthians, vou dizer que o nome dele não, aquele que batia falta bem pra caramba, né? Que abria a boca e dizia que era evangélico. Mas você olhava as atitudes, olha as atitudes, não batem. Não é só dizer que é evangélico. E tem uma mocinha aí, que era modelo, até bateu foto na Playboy e tal, tirou foto na Playboy, né? Que também dizia que era evangélica. A pessoa diz que é evangélica e fica nua batendo foto. Né? Então bate, pessoal. Então precisa de arrependimento. Tá? Então João ele fala aqui que as árvores, né, nesse texto do capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, ele diz, produzir, pois, frutos, no verso 8, produzir, pois, fruto digno de arrependimento, né? Ele fala aqui, né, que as árvores infrutíferas, elas seriam cortadas e queimadas. Embora o texto está falando de árvore, que é uma linguagem metafórica, tá? É uma figura de linguagem, mas aí não significa árvores. Significa o quê? Embora ele fale de árvores, mas significa o quê? Gente, pessoas, vidas, almas. Né? Amém? Então, as árvores infrutíferas seriam o quê? Cortadas e queimadas, muito embora fossem de acordo com a crença que havia em seus dias a plantação do Senhor. Né? Aí no 12 ele diz, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Aí é o geema, né? Como Jesus Cristo falou em Marcos 8, não, Marcos 9, né? Marcos capítulo 9. No verso 7 do capítulo 3 diz, e vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, e vendo ele, né, João, muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que ele abre a boca e chama uma coisa interessante da cultura judaica, que eu até falei aqui, mas vou falar novamente, que é bacana. Por que João Batista chama os fariseus e os saduceus de raça de víboras? E eles não ficam com raiva de João Batista? Já falei aqui. Eu lembro que eu falei isso aqui. Você ousa chamar aqui alguém de raça de víbora aqui na igreja? O que vai acontecer? Processo? Processo por difamação, né? Ou injúria, né? Acho que é injúria. E aí? A cultura judaica do século I. Você lembra do discurso de Paulo lá em Antioquia com Pedro? Em Gálatas 2? Paulo disse que resistiu Pedro na cara, porque Pedro não condizia aquilo que pregava. Né? Lembra disso? Lá em Antioquia, lá? A exortação fazia parte da cultura judaica. E eles não se ofendiam. Eles achavam que era bom. Eles não se ofendiam com a exortação. Por isso que a Bíblia está cheia de exemplos. Exortai-vos uns aos outros. Tá vendo? Engraçado isso, né? E a gente aqui hoje, perdeu. Pastor, em relação aí, o senhor falou essa questão aí do apóstolo, ter repreendido o apóstolo Pedro. Entra como insubmissão ou não? Porque naquela época lá Pedro já era considerado como se fosse o líder da igreja. Cara, excelente pergunta. A repreensão de Paulo em Pedro é uma insubmissão? Não, não é. Não é uma insubmissão, não. Embora Paulo reconhecesse que Pedro, Tiago e João eram as colunas, né? E a revelação lá de Mateus 16 com Pedro, né? Tu és o Cristo, aí o que é que Jesus disse para Pedro, né? Edificarei a minha igreja e tal, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro ficou sendo o responsável mesmo, o líder, né? Foi uma insubmissão? Não foi uma insubmissão, não. Tanto é que não foi uma insubmissão, porque isso fazia parte da cultura judaica do século I. A exortação, ela fazia. Tanto é que João chama eles de fariseus, os fariseus e os saduceus, de raça de víboras, e Mateus 23, Jesus Cristo, sepulcro caiado, raça de víboras, um monte de coisa, eles não ficam com raiva de Jesus. Qual é o fundamento para isso? Lucas 13. Jesus está ministrando
Aí vem os fariseus e olha, vai embora porque Herodes quer te matar. Então, eles gostavam de Jesus. Entendeu? Eles vêm alertar Jesus pelo perigo de estar ali ministrando para Herodes não vir prender Jesus e matar Jesus. Como Herodes matou, né, Tiago, né, irmão de João. Tá certo? Não é uma insubmissão porque Pedro reconhece, lá na sua segunda carta, os ensinos de Paulo como ensinos de Deus. E ele aceitou a exortação. Tá certo? Amém? Então, é uma coisa que nós perdemos. Ninguém tem coragem mais de exortar ninguém. Primeiro por causa do mimimi, né, gente? Por causa do mimimi. As pessoas são muito... Gente, essa geração de hoje, eu nunca vi uma geração tão ruim quanto essa geração de hoje. Sinceramente, eu nunca vi uma geração tão... Eu não vi uma geração tão perversa quanto essa geração de hoje. Eu acho que as redes sociais, sabe? O mundo, né? O mundo está ficando mais endemoniado, a gente sabe disso. Né? O mundo está ficando mais terrível, tal. Né? Amém? Eu apanhava do meu pai na frente de todo mundo, gente. Meu pai dava uma mãozada na minha cabeça na frente de todo mundo. Para casa, pá. Vai fazer isso hoje. Você processa o seu pai. Pai, o senhor me fez vergonha na frente dos meus amigos. Diz logo assim, né? Você é um careta. Concordo com você, amigo. Não só o Paulo Freire, mas também o Piaget. Entendeu? Então, queridos, o contexto aqui do raça de víboras aqui, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João Batista, ele conhecia os atos dos fariseus e saduceus. Que atos eram esses? Que eles falavam uma coisa e não viviam, e não praticavam. Né? Eram o quê? Segundo Jesus Cristo chama eles de quê? De hipócritas. Eles eram hipócritas. Né? Jesus Cristo chamou os fariseus de hipócritas. O que é hipócrita? É aquele que faz uma coisa e vive outra coisa. Tá? Não, quem se isolou para o deserto foi João Batista, juntamente com os essênios, né? Os olhos no deserto de Qumran, né? Qumran. Tá? Os zelotes era o PCdoB, né? O partido, aquele partido que gostava da espada, da força, da revolta. Eles queriam, de qualquer forma, tirar o domínio do Império Romano sobre as costas deles. Né? Então, eles estavam prontos para a espada mesmo, para guerrear contra os romanos. Eles eram corajosos. Viu? Você vê como é que eles iam enfrentar um Império Romano? Né? É como se um paísinho bem pequeno fosse enfrentar belicamente os Estados Unidos. Não dá, né? Amém? Eu ia falar uma coisa aqui bem importante. Eu esqueci da minha aula de hoje, do curso de hebraico, que eu também aprendi, além de justiça. Se eu me lembrar, eu falo. Se eu me lembrar, eu falo, tá? Então, estão vendo aqui, João Batista, ele conhecia a conduta desses dois grupos religiosos, fariseus e saduceus, e por isso que ele fala, né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Essa ira futura não é a grande tribulação, tá? A ira futura não é a grande tribulação. Essa ira futura é o dia do julgamento. Por que é o dia do julgamento? Porque aquilo que mais os judeus esperavam era o reino messiânico. Entendeu? Amém? Já pensou o judeu esperar o reino messiânico, o reino de Cristo, na terra e se ficar fora desse reino? Então, João Batista, de certa forma, está advertindo eles para ver se eles se converteriam verdadeiramente. Então, para que serve a exortação? A exortação serve para passar na cara o erro da pessoa? Não. Não. A exortação ela serve para alertar você a deixar o mal, deixar a iniquidade, o pecado e voltar-se para Deus. Talvez a exortação ela tomou uma nova conotação hoje no nosso meio evangélico. Talvez a exortação hoje ela seja como o dedo para apontar o teu erro e só. Talvez. Vocês acham assim também, como eu estou falando? E às vezes a gente, entre aspas, se alegra com a queda de alguém.
Não é para ser assim, né? Não é para ser assim, amém? Ok? Então, essa expressão do verso 7 também é um exemplo de linguagem escatológica fundamentada no Antigo Testamento, tá? Então, o pensamento judaico contemporâneo a João aguardava uma visitação da ira de Deus, mas esta recairia sobre os gentios. João, no entanto, direcionava essa ira aos judeus que não se arrependessem, porque estariam fora do reino eterno de Deus. Lucas nos fornece algumas ilustrações da mudança que João exigia. Aqueles que tivessem abundância de posses deveriam ajudar aqueles que estivessem em necessidade. Os coletores de impostos, em lugar de explorar o povo, deveriam coletar simplesmente o que era devido. Essa exigência iria colocá-los em conflito com as estruturas econômicas e sociais de que faziam parte. Os soldados foram advertidos a se satisfazerem com seus salários e a não se engajarem em pilhagem de ações semelhantes. Bom, diz aqui, vamos lá, Lucas, deixa eu ver aqui, Lucas 3, vamos ver aqui, Lucas 3. Lucas, capítulo 3, versículo 3, são esses exemplos que eu dei aqui agora. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Bom, vocês entenderam que a nação precisava de arrependimento? Amém? Entenderam ou não? Bom, falta falar a origem do batismo de João. Lucas 3,3 ele mostra arrependimento para o perdão dos pecados. Lucas 3,3, uma descrição do batismo como a preposição eis, dependente apenas de arrependimento. Então vamos aqui à origem do batismo de João. Amém, queridos? Só alguma pergunta? Alguma pergunta aí? Não, né? Mas eu vou ter uma pergunta para vocês. O batismo de João tinha um caráter escatológico? É só dizer sim ou não. Sim ou não? Poderiam me explicar? Vamos lá, o que é escatológico? O que é escatologia? A escatologia é aquilo que aponta para o... E qual era o futuro do judeu? O reino vindouro de Cristo. O reino de Cristo. Reino eterno de Cristo na terra. É isso? Então, quando eu digo que o batismo de João ele tinha um caráter escatológico, isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro ou falso? Tem alguma pergunta aí? Tem. Vai lá. Josué? Isso. Está assistindo pelo Instagram, né? Pois ele não vivia na comunidade, mas seguia muitos costumes. Não. João Batista pode ser considerado um essênio não tradicional? João Batista, uma pergunta boa. Vamos lá. É possível, né? A gente não tem essa resposta na Bíblia, tá? Não tem. É possível que o contexto histórico, né, de onde ele estava, onde ele pregava no deserto, né, vivia e tal, como os detalhes que a Bíblia fala da vida dele, é possível que o contexto histórico que explica a origem do batismo de João não seja, né, nem o batismo da comunidade de Qumran, nem o de prosélitos. Você sabe o que é prosélitos? Dita e Everton. O que é prosélito? Quem não mais sabe o que é prosélito? Não, prosélito é uma pessoa fora da comunidade de Israel, que não nasceu em Israel, e que se converte ao judaísmo. Entendeu? Lucas, por exemplo. Lucas, né, o evangelista, o médico. Lucas era prosélito, porque ele era o quê? Ele era grego.
Beleza? Então, os prosélitos tinham que se batizar? Proselitismo prosélito é aquele que era convertido ao judaísmo. Beleza? Ok? Então, respondendo a pergunta do Josué, a gente não tem, assim, base bíblica, né, para afirmar o que ele perguntou, mas, pelas suas roupas, pelo local onde ele estava ministrando, muito provavelmente fazia parte dessa comunidade aí de Qumran. Amém? Uma coisa que eu não falei aqui ainda sobre o batismo. Vamos ver se a gente fala aqui antes de terminar. A aproximação do reino dos céus significava que os judeus não podiam encontrar segurança no fato de serem descendentes de Abraão. Que os judeus, a não ser pelo arrependimento, não poderiam ter mais certeza do que os gentios de que entrariam no reino vindouro. Que ambos, judeus e gentios, deveriam se arrepender e manifestar seu arrependimento pela sujeição do batismo. Ou seja, o batismo era algo formal que mostrava arrependimento. Daí João Batista exortar os fariseus e os saduceus, porque eles não mostraram arrependimento quando buscaram o batismo de João. Tá certo, minha gente? Amém? Aleluia. Por quê? Por causa do procedimento deles, da conduta, da forma como eles viviam. Tá? Amém? Então, deixa eu ver mais uma coisa que eu não falei aqui, para a gente encerrar esta quinta-feira. Deixa eu ver o que eu não falei mais aqui. Fala. Nesse período aí, quando eles se batizavam, eles se tornavam judeus, não é isso? Os gentios, né? Os Sim. Quando é que eles começam a se batizar e se tornar cristãos, no caso? Esse é lá em Atos 2, né? A partir de Pentecostes. A partir de Pentecostes. Mas, essa sua pergunta aí, ela é super difícil de responder. E se eu for responder agora, vai dar um nó em muita cabeça aqui. Você falou cristão, né? Foi? Pergunta. Eu sei a resposta, mas não sei se vocês estão preparados para ouvir a resposta. Tá? Por quê? Porque não tem nenhum momento na Bíblia que eles são chamados de cristãos. A igreja do século I era a igreja formada de quê? De judeus. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus. A igreja toda era formada de judeus. Depois aqui vem Atos 10, Cornélio, gentio. Mesmo Cornélio não foi chamado de cristão. Cristão foi uma ideia que veio lá do século III. Entendeu? Veio lá do século III com quem? Constantino. Tem muita coisa que a gente aprende onde? Lá ali na São Raimundo ali, né? Daniel ali, né? Participou muito de São Raimundo ali. Daniel era coroinha, né? Fala, eu faço a pergunta ao vivo, vai. Não, pode perguntar. Se foram pela primeira vez chamados, só tem aquela passagem de cristãos. Por quê? O que é que diz o contexto? Porque eles se pareciam com Cristo. Mas, se você ler Atos, diz assim, a seita, o nome da seita era o caminho. Tá? Não tem mais nenhuma outra passagem falando sobre isso. E as cartas endereçadas às 7 igrejas não falam também de cristãos. Tem as cartas apocalípticas lá. Tem muita coisa que a gente aprende, veio de Roma, veio da Grécia ou de Roma. Por isso que eu digo, se vocês tiverem coragem de tirar, eu tenho coragem de tirar. Eu tiro aquilo que não é de Deus, tá? Que eu aprendi errado. Outra pergunta do Josué. O cristianismo era considerado uma seita judaica, era isso? Cristianismo. Cristianismo do século III. Então, se não tem apoio do século I, o cristianismo era uma seita.
Era uma seita mesmo, uma seita judaica, tá? Vocês deveriam perguntar aí, como é que eram chamados os discípulos do século I? Vocês não perguntaram, né? Vocês poderiam perguntar, né? Como é que era chamado, então, os discípulos do século I? Né? Como é que é discípulo em hebraico? Alguém sabe? Discípulo em hebraico, quem que sabe como é que é discípulos? Pode estar aí no Google e bota aí, Isaac, como é que é discípulo em hebraico? Você tem um dicionário aí, discípulos em hebraico. Como é que os discípulos eram chamados no século I? Tem uma pergunta que eu fiz ao pastor Belardo. Paulo se converteu ao cristianismo? O que vocês acham? Paulo se converteu ao cristianismo? Isso, né? De responder, né? Mas eu li um texto aqui uma vez e disse aí, pastor, o texto aqui respondendo aqui a minha pergunta. Foi. Ananias batizou Paulo. Bota transliteração que tu lê. Bota transliteração que você lê. Talmidim. Discípulos eram chamados de Talmidim. E a igreja do século I eram chamados de nazarenos. Judeus nazarenos. A igreja do século I, a igreja apostólica, chamada de... Quem foi que jogou um monte de marmota dentro da igreja? Não, Talmidim não. Quem foi que jogou um monte de marmota e heresia dentro da igreja? Constantino. Tá? Constantino. Bom, é bom, os estudos aqui são bons por isso, porque a gente aqui tem coragem de falar a verdade. Os irmãos perguntarem, eu falo. Os irmãos, se quiserem seguir, que sigam, se não. Amém? Oi, o que é, Izinha? Se você concordar, concorda. Se não quiser concordar, também ficam livres e à vontade. Por que Constantino, né, colocou esses... Por quê? Boa pergunta. E eu explico. Constantino, ele estava perdendo... Primeiro, me entenda, naquela época não existia a Itália, né? Como é o país, existia apenas Roma, tá? Se você estudar a geografia, você vai entender. E a sede do Império Romano não era em Roma, onde era? Não, lá em Constantinopla, cidade fundada por Constantino, né? Não era em Roma. Depois de muito tempo é que a sede do Império Romano foi para Roma. Então, Constantino estava perdendo, né? Estava perdendo poder, perdendo popularidade. Diz a história que em uma de suas guerras ele viu uma cruz. Ele estava perdendo a batalha, viu uma cruz. E de repente a situação mudou e ele venceu a batalha. Dali diz a história que ele se converteu ao cristianismo, ele e a mãe dele. Alguns estudiosos dizem que apenas a mãe dele se converteu, não Constantino. Outros estudiosos falam que ele também se converteu. Depois que ele se converteu, o que ele fez? Ele tornou a religião cristã como oficial e universal, daí o nome universal, catolicismo. Tá? Ele tornou a religião universal no mundo todo, porque ele mandava no mundo todo. O Império Romano mandava em tudo. Tá? Ele se autodenominou o primeiro Papa, tá bom? O primeiro Papa, e ele foi praticamente aquele que organizou e dirigiu o concílio da igreja. Aí vem o concílio de Nicéia, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Vocês aprenderam isso lá na Igreja Católica. Tá certo? Foi por isso. Então, ele obrigou. Então, cessaram, com o advento de Constantino ao cristianismo, cessou a perseguição da igreja. Século III, a igreja não foi mais perseguida pelo Estado, no caso de Roma. Amém? Então, vamos lá. Oi. Dá só mais uma pergunta e termina aqui. Então, porque quando dizem que o catolicismo é a primeira religião, isso não é verdade, porque ele pegou tudo o que tinha na época, né, os escribas, os fariseus, as seitas, e unificou, correto? Se você estudar qualquer livro sério de história da igreja, né, a palavra católico, ela significa universal, tá? Tem uma palavra em inglês que chama spread. O que é spread, Isaac? Espalhar. Quem espalhou, às vezes eu esqueço 5 das palavras. Quem espalhou o cristianismo foi Constantino. Daí
ele mesmo ordenava os bispos. Tá? Por que Roma prevaleceu diante das outras cidades? Porque Roma era a cidade mais importante, tornou-se a cidade mais importante, e o bispo de Roma, ele começou a exercer influência sobre os outros bispos. Influência econômica, influência social, influência política. Tá bom? Mas quem universalizou o catolicismo romano foi Constantino. Beleza, gente? Aí você pergunta, saiu alguma coisa que prestasse nisso? Não saiu. Foi esculhambar. E muito. Aí pensa na enxurrada de alegoria que entrou na Bíblia. Daí, aí vem século IV, final do século III, século IV, Agostinho, um dos maiores teólogos do mundo, entre aspas, para mim não é, um dos maiores teólogos do mundo, que praticamente a teologia de agostiniana, ela ficou impregnada no mundo durante 1500 anos. Do finalzinho do século III, século IV, até hoje, quem domina é a teologia agostiniana, no livro chamado A Cidade de Deus. Tá? Amém? É um livro alegórico, que ele prega alegoria, né, carrada de alegoria aí. Até hoje as igrejas evangélicas sofrem com isso. Amém? É voltar para a Bíblia. Voltar para o século I. O que é que se pregava no século I? O que é que os apóstolos pregavam? Amém, irmãos? Então, próximo, a gente continua aqui, né? Terminou o capítulo... Não, terminou até o verso... Qual foi, Léo? No último verso aí que a gente leu de Mateus? Eu parei no 12, né? Mas eu não vou ler versículo por versículo, como eu falei para vocês, tá? Eu vou ler só os assuntos mais importantes de Mateus, tá bom? Se der tempo, vai lá. Se der tempo, a gente responde. Senão, a gente deixa a próxima quinta-feira. Ainda do Josué, viu a pergunta. O cristianismo era considerado uma seita judaica, era isso? Sim. O fato de ser considerado uma seita judaica, e como o judaísmo tinha proteção romana, isso ajudou, de certa forma, a sua propagação? Quando o Constantino ele se aliou, né, à igreja, fortaleceu o Império Romano. Tá? Daí não tinha mais a necessidade de perseguir. Né? Foi dado carta aberta à igreja, para que a igreja, né, ela se multiplicasse. Né? Daí, então, o concílio, né, ele normatizou a igreja. O concílio de Nicéia normatizou a igreja. Ou seja, a igreja deixou de lado as escrituras sagradas, que normatizavam, passou a ser normatizada pelo concílio. Politizaram a religião. Tá certo? Amém. Aí a gente pode entrar também nas cruzadas, né? Você sabe o que foram as cruzadas? Tiveram durante ao longo do tempo 7 cruzadas para eliminar os muçulmanos da face da terra e não conseguiram. Né? Fica para a próxima quinta-feira, tá bom? Amém? Então, queridos, agradecemos aqui o pessoal que está nas nossas redes sociais. Sigam, compartilhem, curta e pode fazer perguntas. Se a gente não souber, a gente vai fazer pesquisa. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Fiquemos de pé. Gente, rapidinho os obreiros aqui, tá? Se terminar o culto, só os obreiros, tá bom? Rapidinho, é uma mini reunião. Tá? Só para passar para vocês uma ideia que eu tive. Então vamos orar. Não faltem, né? Não faltem o culto, tá bom? Bem? E venham